Ok, amém. Corre, Dani. Amém, amém. Ok, está ali então, ó. Opa, sumiu. Pode de novo lá. Isso, obrigado, Samuca. Sejamos efetivos e produtivos em Jesus. Não somente para 2019, mas em todas as nossas vidas. É assim que deve ser. Amém? Precisamos buscar a todo tempo sermos efetivos e sermos produtivos na obra do Senhor, sermos efetivos e sermos produtivos na nossa vida espiritual, sermos efetivos e produtivos em tudo, absolutamente tudo que fizermos. Não é assim? É assim em todas as áreas, não é verdade? Se você trabalha, você precisa ser efetivo e ser produtivo, senão você é cortado. Da mesma maneira, no reino do Senhor, você precisa ser efetivo e produtivo, senão você é cortado. A palavra diz isso, não é isso? Em qualquer lugar que você esteja, em qualquer segmento da sociedade, seja na escola, no trabalho, na igreja, em casa, nós precisamos almejar sermos mais efetivos e produtivos e principalmente o final, que é o mais importante, em Jesus. Amém? Então esse é o nosso tema para o ano. E nós vamos hoje começar, semana que vem o pastor Joaquim vai falar sobre Jesus no Antigo Testamento, um estudo muito bom que ele tem. Na outra semana vai vir um pastor do Malawi, que está visitando o UK, vai estar pregando aqui à noite. E aí nós vamos voltar a falar disso de novo, só depois. Mas eu vou começar hoje a falar sobre isso, e nós vamos fazer uma série aqui na segunda carta de Pedro, ok? E vamos começar hoje falando sobre essas coisas. Eu gostaria que você abrisse, por favor, sua Bíblia. Em 2 Pedro, segunda carta de Pedro, nós vamos ler o capítulo 1, dos versos 1 ao 11. Segunda Pedro, capítulo 1, dos versos 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, àqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que, por elas, vocês não se tornassem vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a piedade, a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Assim, vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Senhor Deus, mais uma vez nós damos glórias ao seu nome, Senhor. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu Espírito Santo, que o Senhor fale aos nossos corações mais uma vez essa noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, vocês se lembram? Se não se lembram, era suposto que lembrassem. Nós fizemos já uma série no ano passado, no segundo semestre do ano passado, uma série da primeira carta de Pedro. Vocês se lembram disso?
onde nós falamos sobre o encorajamento que Pedro dá aos irmãos acerca da santidade, acerca de estarem firmes no Senhor Jesus Cristo, mesmo diante de perseguições, mesmo diante de tribulações, mesmo diante de problemas, mesmo porque eles estavam dispersos. Pedro chama, escreve para eles e os chama a uma vida de santidade, a uma vida regrada, a uma vida com os olhos fitos no Senhor Jesus. Essa é a primeira carta de Pedro. Porém, esse não é o mesmo assunto na segunda carta de Pedro. A segunda carta de Pedro, ele escreve para os mesmos destinatários, apesar de ele não dizer aqui agora, mas ele diz depois, no capítulo 3, verso 1, se você ler comigo. Amados irmãos, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas, quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Então ele está escrevendo para o mesmo público. Ele não cita aqui na segunda carta, mas ele está fazendo isso. É uma segunda carta ao mesmo público. Essa segunda carta de Pedro, só para a gente entender um pouquinho o contexto dela, ela é uma carta que, segundo os historiadores, é uma das mais criticadas do Novo Testamento. Por quê? Porque alguns dizem que essa segunda carta de Pedro, ou talvez a primeira carta não seria dele, porque a linguagem é muito diferente. Pedro, vocês se recordam o que Pedro era? Pescador. Então nós sabemos que a linguagem de um pescador é de um homem simples, e é uma linguagem não tanto erudita, é uma linguagem mais simples, não é isso? Ok. E a primeira carta de Pedro foi ela toda construída, foi toda ela escrita numa linguagem muito erudita. E essa segunda carta, me parece, ao que parece para os historiadores, é que talvez não seria de Pedro, porque é uma linguagem totalmente diferente. Mas a explicação para isso é que, talvez, na primeira carta, é suposto que, na verdade, quem escreveu, Pedro foi quem ditou as palavras, mas quem escreveu, quem transcreveu as palavras foi Silas, que era judeu, que sabia muito bem o grego e o aramaico, e era letrado. Então, os pensamentos eram de Pedro, mas a literatura foi de... E o que já não aconteceu na segunda carta. Então, por isso, houve talvez essa discordância. Mas isso, na verdade, para nós hoje não importa. Porque o que importa é que sim, essas duas cartas estão na Bíblia e nós cremos que ela é palavra de Deus para as nossas vidas. Amém? Mas eu só estou dando essa informação para vocês a título de informação. Ok? Então, desculpa. O autor da carta, ele se apresenta diferente também de como ele se apresentou na primeira. Volte comigo lá na primeira carta. Ele diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Na segunda, ele diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Por que será que ele diz isso? Por que será que ele usa diferente agora? Ele fala diferente. Porque ele está querendo chamar atenção para alguma coisa. Nada na Bíblia é em vão. Nada na Bíblia é por acaso. Nada na Bíblia está lá porque está. Não. Tudo tem um propósito. Então ele está querendo chamar a atenção dos irmãos para alguma coisa. Notem, Simão era o seu nome de nascimento, dado pelos pais dele. Pedro é o apelido que o Senhor Jesus, vamos dizer assim, o apelido que o Senhor Jesus o dá. O Senhor o chama de Pedro, que significa pedra, rocha, Petrus. Simão, agora você é Pedro. Uau! Então, ele já nos chama a atenção para o seguinte: o que eu era antes do Senhor Jesus e o que eu sou agora com Cristo em minha vida. Antes eu era Simão, apenas Simão. Hoje eu sou Pedro, servo e apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Antes eu era Leandro.
vivendo na imundícia do pecado. Hoje eu sou Leandro, salvo para a honra e glória do Senhor Jesus. Assim é você. Talvez não. Nós aqui Jesus não mudou o nome de ninguém aqui, mudou? Mas ele mudou o nosso estado. De antes condenado para agora salvo, para desfrutarmos com ele na glória. Amém? Ele não mudou o seu nome, mas ele mudou o seu destino. Ele mudou o seu destino. Ele mudou o meu destino. Então, glórias a Deus por isso. Ok? Oh, meu Deus, misericórdia. Vamos lá, vou tentar. Então, de certa forma, Pedro está dizendo o seguinte, que hoje, em Cristo, ele é totalmente diferente da pessoa que ele era antes. E assim ele diz para nós também. Ele não cita apenas o seu nome, como eu disse, mas ele cita também as suas credenciais. Ele diz, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Servo, que no grego, na verdade, é a palavra doulos. Na verdade, não significa servo, significa escravo. Escravo, literalmente escravo. Ou seja, ele está dizendo, eu sou escravo de Jesus porque ele pagou um preço pela minha vida. Portanto, eu pertenço a ele. Eu pertenço a ele. Ele é o meu Senhor, eu sou o seu escravo. Ele ressalta a sua humildade. E quando ele diz apóstolo, ele chama atenção para a sua autoridade apostólica, porque ele foi chamado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que o deu autoridade para pregar do Evangelho. Amém? Então, além de escravo, ele também é mensageiro. Ele foi chamado, ele foi salvo pelo Senhor Jesus Cristo, que deu sua vida por ele, portanto, agora ele é escravo, então ele tem que obedecer o chamado de Deus para a vida dele, mensageiro do Senhor Jesus. Pedro usa essa combinação para demonstrar que, como servo, assim como eu e vocês, que somos servos do Senhor Jesus, estamos no mesmo patamar. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Pastor não é melhor do que ninguém. Líder de ministério não é melhor que ninguém. Diante de Deus, diante dos olhos de Deus, somos todos iguais. Somos todos servos. Temos diferentes chamados. Temos diferentes posições, talvez, ou responsabilidades, melhor dizendo, na igreja ou em qualquer lugar que estejamos. Mas ninguém, absolutamente ninguém, é melhor do que ninguém. Todos fazemos parte do corpo de Cristo. Amém? Então, nós já falamos como Pedro se apresentou, já falamos dos destinatários, então agora nós vamos explorar algumas coisas dessa carta, muito importante, e hoje eu vou fazer só a parte 1 dela. Nós vamos só falar só dos versos 1 a 4, porque tem muita coisa a ser falada, ok? Então nós vamos hoje só focar nos versos de 1 a 4. E nós já falamos de 1 e 2, então vamos agora já seguir. Pedro, ele viu a necessidade... Ele não viu a necessidade de adicionar os destinatários, porque ele está escrevendo, mais uma vez, aos mesmos de antes, que eram os crentes que estavam dispersos. Por que eles estavam dispersos? Você se lembra? Por que eles estavam dispersos na Ásia? Na onde mais? Tem lá na Pisídia. Por que eles estavam dispersos? Um dos motivos, pelo menos. Perseguição, por causa da perseguição. Porque muitos deles, por se tornarem crentes no Senhor Jesus Cristo, perderam seus trabalhos, perderam seus lares. Eles tiveram que sair do lugar onde eles estavam e ficar perambulando. E Pedro chama eles e diz assim, olha, isso aqui é momentâneo, porque nós também, como crentes no Senhor Jesus Cristo, estamos por enquanto perambulando por este mundo, porque a nossa morada celestial é com o Senhor. Ele está chamando esses irmãos para essa realidade. Olha, não se preocupem, vocês estão dispersos aqui nesse mundo terreno, mas a sua morada não é aqui, a sua morada é com o Senhor. É isso que Pedro está dizendo, e ele está relembrando de novo esses irmãos aqui, ok? E quando ele diz assim, que é pela fé que nós temos essa convicção, ele lembra também de quando Paulo escreve aos Efésios, quando ele escreve Efésios 2, 8 e 9, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, isso é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie.
Isso quer dizer que não existe essa coisa de que eu sou mais importante do que você, de que eu sou mais espiritual do que você, portanto, mais importante. De que eu faço isso ou aquilo, portanto, sou mais importante. É exatamente isso que Paulo está dizendo aqui aos Efésios. Não existe, porque isso não vem de você. O dom que você tem foi dado por Deus. Tudo que você tem foi Deus que deu, então não é seu, você não pode se vangloriar por nada. Tudo que você tem é de Deus, até a fé que você tem foi Deus que te deu, porque por você mesmo você não teria. A salvação que você tem, você só se achega a Jesus porque Ele te atrai. Você não tem condições, nós não temos condições na nossa vida pecaminosa de nos achegarmos a Jesus se não for Ele mesmo nos atraindo. Tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo é por causa dele. Nós cantamos isso agora. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Todas as coisas. Então, estamos todos no mesmo patamar de importância. No verso 3, ele também nos lembra que, inclusive, a salvação vem do próprio Deus. Não só a fé, mas a salvação vem do próprio Deus. E isso ele está dizendo para combater falsos mestres. Falsos mestres. Lá e então, assim como hoje e agora, existiam e existem falsos mestres que ensinam que para você se achegar a Deus, você precisa fazer algo. Você precisa de merecimento para se achegar a Deus. Para que você seja abençoado por Deus, você precisa fazer algo para Ele. Como se Deus precisasse de mim e de você. Como se Deus precisasse da gente. Ou seja, já ouviu aquele tipo de oração? Senhor, me faça isso que eu te dou aquilo? Você já fez essa oração? Me abençoe aqui que eu te dou ali? Talvez no seu coração não é isso que você quer dizer. Você só está dizendo, Senhor, me ajuda nisso, que eu quero glorificar o seu nome, eu quero honrar o Senhor também com o resultado disso. Mas nós usamos as palavras erradas muitas vezes, até mesmo na oração. Senhor, me abençoe com isso que eu te faço aquilo. Então nós precisamos tomar cuidado, inclusive, nas nossas orações. Porque talvez o nosso coração está dizendo uma coisa, mas quando sai por aqui, sai errado. Então a nossa intenção pode até não ser aquela, mas o que sai errado. E muitas vezes existem falsos profetas pregando exatamente isso, que você precisa de um certo tipo de misticismo na igreja, de manias estranhas, de rituais, de certos tipos de rituais para demonstrar que você é espiritual. Misericórdia, irmãos. Misericórdia, nós não precisamos disso não. Nós não precisamos disso para se chegar a Deus. Então lá ele estava combatendo exatamente essas pessoas. Existia um povo lá, os gnósticos naquela época, que dizia o seguinte: Jesus não tem condições de ser o Messias. Por quê? Porque, veja bem, e olha que até que o argumento faz sentido. Fazia sentido, e isso gerava um pouco de intriga ou de dúvida, porque eles falavam o seguinte: Jesus não tem condições de ser o Messias. Jesus não tem condições de ser o Filho de Deus. Por quê? Porque Filho de Deus tem que ser Espírito. E Jesus morreu, portanto, Jesus é humano. Então, se Jesus morreu, logo ele não é Espírito. Eita, deu um nó na cabeça, não foi? Só que nós sabemos que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Nós sabemos disso, mas eles não criam nisso. E isso gerava confusão. Como? Se ele era espírito, como ele pôde morrer? Não tem lógica isso. E Pedro está chamando a atenção para isso. Fala, esses são falsos mestres. Porque nós mesmos, eu vi, os meus irmãos que andavam comigo viram, o Senhor ressurreto esteve entre nós. E nós vimos quando ele ascendeu aos céus. Glórias a Deus por isso. Ou seja, eles eram testemunhas oculares. Além da fé, eles ainda viram. Uau! Uau!
Então ele tinha autoridade apostólica, literalmente, para falar sobre essas coisas. Então ele estava lutando contra essas coisas. E ele diz que nada é por mim ou por você. Tudo é por meio de Jesus. Absolutamente tudo. Para a glória de Jesus. Paulo também, quando escreveu aos Romanos, no capítulo 11, é isso que nós acabamos de cantar, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, ele estava justamente concluindo o seu pensamento acerca da salvação que nós temos em Cristo. Ele estava exatamente concluindo que salvação é dele, pertence a ele, nós só temos salvação por meio dele, e a nossa salvação é para a glória dele. Ou seja, tudo é para Jesus. Tudo é para Jesus. Jesus, ele não é somente o autor, ele é o consumador da nossa fé, diz Hebreus. Jesus não é o autor da minha salvação, ele é o consumador dela. Eu te faço uma pergunta hoje muito séria. Você se considera um salvo em Cristo Jesus? Obrigado. Vocês estão acordados? Vou te perguntar de novo. E é sério isso. Você se considera um salvo em Cristo Jesus? Amém. Melhorou. Muito obrigado. Agora vocês acordaram. Então, esse Jesus do qual Pedro está falando, esse Jesus do qual nós dizemos que tudo é para ele, por ele, para a glória dele, esse Jesus Cristo, ele é não só o autor, mas ele é o consumador da nossa fé e da nossa salvação. Amém? Esses desses rituais estranhos, essas manias, já viram as manias esquisitas que está acontecendo hoje na igreja? Vem de lá. Está tudo voltando. Tudo está vindo à tona de novo. Aquelas coisas que lá então aconteciam, estão acontecendo hoje de novo. Tem gente sendo rebatizada quando vai visitar Israel. Onde na Bíblia você viu isso? Onde? Me mostra na Bíblia que se você foi batizado em Cliff Hope Church, o dia que você for a Israel, você tem que se batizar de novo. No Rio Jordão, porque Jesus foi batizado lá. Me mostra na Bíblia onde é que está isso. Você não precisa disso. Você pode, claro que você pode, você deve. Você não só pode, você deve visitar Israel. Se você tiver condições, faça isso em nome de Jesus. Porque é uma experiência fantástica. Eu nunca fui, mas eu já ouvi. Já foi lá, pastor? Não ainda. Mas vai, em nome de Jesus. Ok, nós também, nós estamos programando uma viagem para 2020. Ok? Vocês sabem disso já, né? Não é isso? Então, mas isso não quer dizer que eu vou chegar lá no Rio Jordão, onde o Senhor Jesus foi batizado, e vou falar, eu tenho que me rebatizar. Porque aí eu vou ser mais espiritual. Porque afinal de contas, o Senhor Jesus foi batizado aqui. Que isso, gente? Isso é ritual. Isso não existe. Não tem na Bíblia isso, em nenhum lugar. Não tem base bíblica para isso. Em nenhum lugar. Então cuidado. Cuidado com o sabonete da lama do Mar Morto. Viu? Porque diz que faz bem para o corpo. Faz bem para o corpo, não para o seu espírito. Só que tem gente que usa isso como se fosse um amuleto. Nossa, eu vou tomar banho com sabonete. O que é isso? Não, isso não existe, gente. Gente, eu já vi crente colocando sal grosso no canto da sala. Para que é isso? Dá sorte. Eu falo misericórdia. Então vocês estão vendo? Vocês estão vendo isso? Isso são coisas de falsos mestres. E Pedro está rebatendo exatamente essas coisas. Ele, na verdade, está nos chamando a sermos crentes de verdade. E essas coisas que eu acabei de mencionar não me faz mais ou menos crente. Não me faz mais ou menos... Aliás, faz menos crente, eu acho. Né? Agora, nós não ficamos mais crentes se fizermos. Agora, quem faz, eu acho que é menos crente. Né? Se é que vocês me entendem. Mas nós precisamos tomar cuidado com essas coisas, ok? Então, Pedro nos chama para uma vida piedosa. Vida piedosa não demanda somente eu ser piedoso, ou dar coisas, ou ajudar as pessoas.
Vida piedosa, isso na verdade, essas coisas de você doar, você se doar ou você doar, são resultados de uma vida piedosa. Ok? Vida piedosa é uma vida que implica em buscar o Senhor em oração e ler, estudar constantemente a sua palavra. Isso é vida piedosa. Quando nós ouvimos falar dos puritanos que tinham vida piedosa, quando nós vemos falar dos grandes reformadores que tinham uma vida piedosa, não era porque eles faziam caridade. Eles tinham vida piedosa porque eles colocavam os joelhos no chão para orar e estudavam diligentemente a palavra. Vocês já foram visitar o Museu de Wesley? A Paula foi lá há pouco tempo. Já viu o que tem lá do lado da caminha dele, onde é que ele dormia? Já viu o que tem lá? 2 marcas no chão. E não é afundada, que nem dizia a lenda, não, viu? A lenda dizia que tinha 2 marcas que afundavam. Não é, não, é só 2 marcas. Mas é 2 marcas gastas do assoalho, dos joelhos que estavam ali no chão, orando. E do lado da cama dele tinha o quê? Uma televisão. Não tinha televisão. Tinha a Bíblia, com a escrivaninha, com as anotações dele. Era o que tinha lá. Essa vida piedosa. Eu sei que ele viveu em outra época, eu sei que não era 2019, cheio de internet, cheio de... Usa então isso que você tem em mãos, essa tecnologia que você tem em mãos para buscar conhecimento. Busque conhecimento através da tecnologia que nos é exposta, então. Tem tanta coisa disponível. Fontes boas, pelo amor de Deus. Fontes boas, ok? Então essa vida piedosa vem da palavra pia, que originou a palavra piedade. Ou seja, essa vida pia é uma vida de comunhão com Deus. Eu tenho que ter uma vida pia e não uma vida ímpia. É daí onde vem. É daí onde vem essas coisas, ok? A vida de piedade vem da palavra pia. E a vida do ímpio, a vida ímpia, é exatamente o contrário disso. Exatamente o contrário disso. Deus nos salvou de uma vida de pecado para uma vida de santidade. Deus nos salvou de uma vida ímpia para termos uma vida de piedade. É exatamente isso o sentido da palavra. Deus nos salvou da vida de pecado para uma vida de santidade, em nome de Jesus. Nós precisamos entender isso. Não devemos e não podemos viver mais a vida de antes. A Bíblia diz que em Cristo eu sou nova. Nós somos resgatados daquela vida. Nós somos resgatados. Pleno conhecimento, que Pedro diz aqui, e naquela época você só tinha pleno conhecimento se você fizesse todos esses rituais aí para você ter pleno conhecimento. Pedro está chamando a nossa atenção de novo. Você quer ter pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo? Quer ou não? Eu estou falando pleno conhecimento na nossa capacidade humana, porque jamais conseguiremos entender o Senhor Jesus. Jamais. Jamais. Agora, na nossa capacidade humana, pleno conhecimento de Jesus é entender o que foi que ele fez na cruz do Calvário por mim e por você. E temos fé nele, que é o autor e consumador da nossa fé. Isso é pleno conhecimento. Como se adquire isso? Orando, meditando, estudando a palavra. Só assim. Você pode ter algumas experiências sobrenaturais? Claro que pode. Claro que pode. Mas em via de regra, é por aqui. É por aqui. Aliás, para chegar a essas experiências que tantos buscam, é por aqui. O caminho é por aqui. Através da palavra e através da oração. Então nós precisamos buscar isso. Amém? Cristo foi e é a revelação suprema de Deus para o crente. Cristo foi e é a revelação suprema de Deus para o crente. Portanto, se nós verdadeiramente estamos em Cristo, nós somos herdeiros da glória de Deus no futuro que há de vir, quando o Senhor Jesus nos buscar.
E nós somos também capacitados a viver essa glória hoje. Por quê? Porque Ele nos chamou, Ele nos escolheu para o servirmos e servirmos uns aos outros. Olha, quer glória melhor que essa? Quer glória melhor que essa? Só na eternidade. Só lá. Não tem glória melhor que essa. Outra glória que não seja essa é vanglória, é glória para mim mesmo. E essa não presta. Por isso que nós temos que viver para a glória de Cristo. É para isso que nós somos chamados, irmãos. Pedro nos exorta, Paulo nos exorta, Tiago nos exorta, João nos exorta, os evangelhos nos exortam. Vivam para a glória de Cristo. Foi para isso que vocês foram salvos. Veja bem, não faria nem sentido. Não faria sentido se Jesus me tirasse da vida que eu tinha antes, tirasse você, pastor Kleber, da vida que você tinha antes, se fosse para a gente chegar aqui, bater no peito e falar assim, eu sou bom. Faria sentido algum? Faria sentido algum se eu chegasse aqui no púlpito e dizer assim, irmãos, sigam-me, olhem para mim, porque eu sou bom. Estaria algum de vocês aí sentado nessas cadeiras agora? Se eu ouvir isso de um pastor, eu saio correndo, nunca mais eu volto. É assim que nós temos que pensar. Porque nós não somos bons. Nós não somos. Tudo é para a glória de Deus. Ele nos salvou para a glória dele mesmo. Amém? Nós precisamos entender isso. E Pedro está o tempo todo batendo na mesma tecla. Na mesma tecla. E é ele também que nos capacita para viver de forma digna no presente em que estamos vivendo. É ele que nos capacita. Não procure capacitação em outro lugar, porque você não vai encontrar. Nós temos ferramentas, nós temos bons livros que nos ajudam, nós temos pessoas que nos ajudam, com certeza, isso é muito importante. Isso são ferramentas que Deus coloca à nossa disposição, mais uma vez, de graça, pela graça. Ele coloca uma bênção dessa aqui, de 84 anos, que não para de pregar o evangelho. 84? 3. Vai, 84. Ah, não! É a próxima. Mas está perto, não é? Fevereiro? Não, fevereiro é a senhora. Tá bom, vou tirar um então, 83. Não fez muita diferença não, mas tudo bem. 83 anos. Coloca como ferramenta para nos abençoar ainda hoje. Trabalhou durante tantos anos, ele se aposentou. Pergunta para ele se ele para. Está aposentado, pastor? Tá não. Está recalchutado. É isso. E como nós somos encorajados com o testemunho desses dois? Com 83 anos de idade, foram lá para a Amazônia. Você com 20 ia dormir o dia inteiro na rede. Não ia não? Ai, tá calor, tá abafado, vou ficar nessa rede aqui do barco. Não, eles foram lá para a Amazônia. Foram lá pregar o evangelho. Quantos de nós teríamos coragem de fazer isso? Vamos ser sinceros. Então Deus usa essas pessoas como ferramentas para nos encorajar, para nos ensinar o quanto nós podemos aprender. Ele não tem idade para ser meu pai, não, ele tem idade para ser meu avô. Você tem idade para ser meus avós. E da maioria de vocês aqui, quem aqui tem mais de 45 anos? Adriana está chegando. E Adriana é a mais velha da turma? Eita! Vamos começar a chamar ela de anciã agora. Não, tô brincando. Tô brincando. Mas tá vendo aí? Eles têm mais anos de ministério do que a grande maioria de nós temos de vida. Então essas ferramentas que o Senhor usa para nos encorajar, para nos abençoar, e não só vidas, mas, como eu disse, livros e coisas que o Senhor coloca para nos abençoar, para nos encorajar, mas nada, absolutamente nada pode substituir o poder do Espírito Santo nas nossas vidas, que vem como? Através do Senhor Jesus Cristo. É só por Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Sabe, quando o verso 4 diz que preciosas são as promessas para os salvos. Olha isso, que coisa linda. Olha o verso 4 que diz: dessa maneira ele nos deu suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Preciosas promessas para os salvos. Muita gente acha
e somos motivo até de chacota por causa disso, porque nós somos crentes, a vida cristã é uma vida cheia de sacrifícios, é uma vida cheia de anulações. Não é isso que eles dizem? Não é isso? E até é uma verdade. Mas eles dizem que nós não temos recompensa alguma. Aí a gente fala, mas a recompensa, primeiro, nós já temos, que já foi nos dada na cruz do Calvário. Segundo, a segunda recompensa é o quê? É a glória eterna com o Senhor Jesus. Essa é a nossa recompensa. A nossa recompensa não é aqui. É assim como a nossa morada também não é aqui. Assim como nós não conheceremos Cristo em sua majestade total aqui, onde faremos isso? Onde vamos ter essa magnífica experiência? Na glória com Ele. Então nós estamos aqui sendo preparados dia após dia, para vivermos de maneira digna do Senhor e para o Senhor. Aquele que fez as promessas, Ele é fiel para cumprir. Você crê nisso? Porque quem foi que fez? Quem foi que fez as promessas? Foi eu? Foi Pedro? Foi Paulo? Não, foi o próprio Jesus. O próprio Jesus. A Bíblia diz que se somos nascidos de novo, somos nascidos do Espírito, pelo Espírito, e que o Espírito Santo é quem nos capacita para sermos transformados de glória em glória, todos os dias. Todos os dias. Então não se engane, o texto é claro quando diz que por meio de uma vida piedosa que Ele nos deu, por meio do pleno conhecimento, é que poderemos então gozar dessas preciosas promessas. Não se engane que um crente meia boca vai gozar dessas preciosas promessas, porque não vai. E quando eu digo crente meia boca, você sabe o que eu estou dizendo. Você sabe o que eu estou dizendo, não sabe? Porque não existe crente meia boca. Ou você é crente ou você não é. A Bíblia não diz meio crente. A Bíblia diz que você é um crente ou você não é um crente. Não tem crente meia boca. Essa meia boca foi nós que inventamos. Nós que inventamos isso. Você sabe o que é meia boca, né? Eu estou falando lá da minha terra, do interior de São Paulo. Sabe o que é meia boca, né? É aquele mais ou menos, mais para lá do que para cá. Pois é. Não era para ter isso, mas tem. E eu te digo, não existe esse tipo de crente. Porque não existe em cima do muro. Você está ou de um lado, ou você está do outro lado. Ou você está na luz, que é Cristo, ou você está na escuridão, com Satanás. Então, cuidado. Não pense que pelo fato de vir à igreja, você está garantido. Não pense que pelo fato de você vir aqui entregar o seu dízimo, você está garantido. Não pense que pelo fato de você participar da ceia do Senhor, enganosamente, você está garantido, porque você não está. Você não está. Essas promessas aqui, preciosas promessas foram feitas para salvos. Exatamente, pastor Kleber. Para salvos. 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 Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Veja bem, nós falamos hoje da Sônia, né? Que ela está prestes a dar a luz. E a Thaís, que também já vai dar a luz. Mas é um exemplo muito legal para dar. Quando uma mulher dá a luz, e essa criança vem ao mundo, a gente fala que ela tem cara de quê? De joelho. Ai, que carinha de joelho. Né? Tadinho do bichinho. Ai, que carinha de joelho. Por quê? Porque ela não parece com ninguém. Porque não dá para identificar, porque ela ainda está toda amassadinha, acabou de sair daquele espaço apertado lá dentro, acabou de vir ao mundo. Talvez, já no segundo dia, você já começa a enxergar feições do pai ou da mãe, não é isso? Talvez, aí, conforme ela vai crescendo, você consiga ver, olha, parece mais com esse, parece mais com aquele. Mas naquela hora que ela nasceu, você não consegue identificar com que ela parece. E é assim na nossa vida espiritual. Quando nós nascemos em Cristo, quando nós nascemos pelo Espírito, à medida que nós vamos nos desenvolvendo, nós vamos ficando mais parecidos com aquele que nos chamou, que nos salvou, que é o Senhor Jesus.
É a mesma coisa, essa figura aqui do nascimento. É por isso que ele diz, olha, vocês são nascidos de novo. Você nasceu de novo, Cliff Oak Church. Você nasceu de novo em Cristo. Você tem nova vida. Você tem que se parecer a cada dia, não com o papai e com a mamãe. Agora você tem que se parecer com Cristo. Glória a Deus se você parecer com o papai e a mamãe, ainda mais se eles forem bonitinhos. Mas nem sempre é assim. Mas na verdade ele está dizendo que nós precisamos parecer com Cristo, porque nascemos do Espírito. Então precisamos pensar nisso. E sabe qual é o nome disso? Graça. Graça. Imerecida. Imerecida. Amados, para concluir, o tema de 2019 está baseado em tudo isso que falamos hoje. Só o versículo 8, que é o que nós pegamos como base, porque se essas qualidades, quais qualidades são essas? As que estão a partir do verso 5, que nós vamos falar sobre elas, uma por uma. Nós vamos falar sobre a fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. Olha isso, porque se essas qualidades, dessas qualidades que ele está falando, se essas qualidades existirem e estiverem crescendo, ou seja, desenvolvendo nas nossas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus, sejam inoperantes e improdutivos. É exatamente o que está dizendo lá em cima. Que nós não podemos ser inoperantes e improdutivos, porque nós temos essas qualidades. Nós precisamos, então, crescer a cada dia nelas para que sejamos produtivos e efetivos em tudo que fizermos. É exatamente isso. Esse é o tema para 2019. Em todas as áreas das nossas vidas. Precisamos estar alicerçados na fé que nos foi concedida pela graça de Deus. Precisamos alicerçar nessa fé. Nada podemos fazer senão por meio do Senhor Jesus que atua nas nossas vidas. Nada podemos fazer. Precisamos entender de uma vez por todas que somos chamados a uma vida piedosa e não para uma vida ímpia. Somos chamados a ter uma vida piedosa e não uma vida ímpia. A palavra de Deus diz que a condenação eterna pertence aos ímpios. A palavra diz que nós não devemos nos assentar com os escarnecedores, que eles também são chamados de ímpios. Que nós não devemos andar diante dos conselhos dos ímpios. A Bíblia está dizendo isso, não sou eu que estou dizendo, não. A Bíblia está dizendo isso. Afaste-se dos ímpios. Se afaste. Se afaste. Ou pelo menos, se você estiver perto, misericórdia, faça a diferença na vida deles. Mas parece que quanto mais nós ficamos perto dos ímpios, mais diferença eles fazem na nossa vida. Não somos nós que fazemos a diferença na vida deles. Eles fazem diferença. Eles de certa maneira, nos colocam numa bolha e nós não conseguimos sair. Como se o que está neles tivesse mais poder do que o que está em nós. Mas a palavra de Deus diz o quê? Maior é o que está onde? Do que o que está no? Cristo está em você? O Espírito Santo está em você? Então vamos fazer a diferença em nome de Jesus. Precisamos disso. Precisamos nos lembrar dessas coisas. Que todas as vezes que caímos em certas ciladas, quando estivermos com ímpios ou como estivermos no meio de pessoas que não professam a mesma fé que nós possamos nos lembrar dessas coisas. Sendo crente chato, sendo crente que só fica falando verso bíblico 24 horas por dia. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo da nossa conduta, da nossa maneira de viver. É isso que eu estou dizendo. Então, por favor, estejam atentos a essas coisas. Efetividade, produtividade tem tudo a ver com o estilo de vida que levamos. Ou não? Tem ou não? Claro que tem. Já disse no começo. Em casa, no trabalho, na escola,
na sua vida espiritual, na sua vida emocional. Tem tudo a ver, em todas as áreas. Nós precisamos buscar efetividade e produtividade em todas as áreas. Só que nós só seremos mais efetivos e mais produtivos em 2019 se estivermos alicerçados no Senhor Jesus Cristo. Se fizermos tudo como se estivéssemos fazendo para o Senhor, diz a palavra. Tudo como se estivéssemos fazendo para o Senhor. Se nos comprometemos com seriedade e fidelidade em absolutamente tudo que fizermos. Vamos ser honestos. Para qualquer coisa nós temos responsabilidades. Para qualquer coisa nós fazemos com seriedade, porque nós queremos mostrar serviço, não é verdade? Por que para as coisas de Deus muitas vezes nós somos tão desleixados? A Bíblia diz que façam tudo como se fizesse para Deus, ou seja, quando você faz para Deus tem que ser com excelência. Não é isso? Para Deus tem que ser com excelência. E a Bíblia nos ensina que tudo que fizermos tem que ser como para Deus. Então por que nós fazemos tudo com excelência e quando é para Deus nós não fazemos? Nós fazemos de qualquer jeito. Quando é por irmão nós não fazemos. Quando é para servir qualquer um lá fora, eu acordo de madrugada, 2, 3 horas da manhã, vou buscar no aeroporto, vou levar no médico, faço qualquer coisa. Porque afinal de contas eu tenho que manter a minha fama de bom. Agora, se um irmão te ligar, não vai dar. Não vai dar. Estou ocupado, estou cansado, tenho que acordar cedo, não dá. É assim ou não? É assim. É assim. Um dia eu escutei de um irmão e eu fiquei muito triste. Ele disse assim, eu falei, mas irmão, por que você não ligou? Ah, pastor, porque é melhor contar com os amigos lá de fora, porque esses é os que ajudam. Eu falei, como assim? Ah, é porque você pede pro irmão, não pode, eu estou ocupado, nada, tudo desculpa esfarrapada, não faz porque não quer mesmo. Falei pro Muller está reformando uma casa, sabia disso? Você sabia disso? Sabia? A Neuza deu um deadline para ele, tem que mudar até dia 31 de janeiro, não é, Neuza? Em nome de Jesus, não é? Então, para que o Muller não morra, o que nós temos que fazer? Temos que fazer um mutirão e ir lá ajudar a pintar a parede, pregar uns pregos lá. Vocês fizeram isso comigo. Eu não era nem pastor da igreja. Lembra disso? Quando foi para reformar a nossa casinha lá, precisava trocar umas coisas, eu fiquei com gracinha? Não, liguei para todo mundo. Falei, irmão, sabe pintar a parede? Não, mas pode vir também. Irmão, você sabe colocar carpete? Não, mas você sabe passar hoover, não sabe? Então pode vir também. Mas é assim, queridos, tem que ser assim, a gente precisa se ajudar. Nós precisamos abençoar, precisamos ser bênçãos na vida dos outros. Tudo bem que tem vezes que nós não sabemos, tem vezes que passa batido, mas se nós sabemos que existe uma necessidade, por que não ajudar? Por que não colaborar? Afinal de contas, é a vida do irmão que está em risco. Ô Deus, eu estou te dando uma força, hein? Mas é isso. E eu falei já para o Muller, quando for o determinado dia, um sábado que seja, no período da tarde, vamos fazer um mutirão, vamos pegar uns homens aqui e vamos lá ajudar. Pastor Maquimira está liberado. Se o senhor quiser ir orar e servir a aguinha para nós, o senhor pode. Ok. Tá bom. Então é isso, queridos. Vamos ser produtivos. Vamos ser efetivos em tudo que fizermos. Ajudar uns aos outros. Está lá o desafio que eu coloquei para vocês no começo do ano. Leia a palavra do Senhor todo dia. Ore. Tire um tempo do dia para que você possa meditar na palavra e orar ao ter o seu tempo com Deus. O que mais que tem lá no desafio? Tenha um estilo de vida melhor. Mova-se, para de ficar sentado na frente do computador, do telefone, do videogame, sei lá o que, o dia inteiro. Vai fazer alguma coisa, vai se mover, vai tomar um ar puro lá fora, vai dar uma volta no parque, vai correr. A maratona de Londres, né, Jennifer? Vai fazer, coma melhor, pelo amor de Deus, para de comer McDonald's. McDonald's faz mal.
Para de comer porcaria, coma melhor, para de comer fritura. Isso faz mal para você, isso faz mal para o seu cérebro. Se o seu cérebro não estiver ativo, você não consegue se concentrar. Não é isso, psicóloga? Não é isso? É isso. Se o seu cérebro não estiver ativo, você não se concentra em nada que você faz. Agora eu estou falando como professor de educação física também que sou. Se o seu corpo não estiver ativo, você não tem energia para nada. Por que no verão você gosta de sair? Por que no verão você quer ficar o dia inteiro no parque e chegar até atrasado na igreja? Porque você está ativo. Porque você está ativo, porque você está lá fora, você está andando, você está se movimentando. Agora no inverno você está fazendo o quê? Tomando chá e dormindo, e deitado no sofá. Você se sente cada vez mais preguiçoso. Quanto mais você descansa, parece que você está mais cansado. Quanto mais horas você dorme, você acorda cansado. Você já sentiu isso? Você acordou domingo, meio-dia. E acordou cansado, né, Júnior? O Júnior está escrito na testa dele assim, tô com sono. Coitado, ele está trabalhando bastante. Vamos dar um... Mas é verdade. Mas quando o Júnior era ativo, quando o Júnior estava ativo lutando jiu-jitsu, uma hora dessa ele já estava ali pulando na cadeira assim, ó, ativo. Vamos voltar a ser ativo, Júnior. Né? Mas é verdade, gente, é verdade. Experimente isso. E o outro desafio, o último deles é promova atos de caridade, ofereça para fazer um babysitting por irmão, um sábado à noite, uma sexta-feira à noite, irmão, olha, não tenho filho, meus filhos estão aqui, estão de boa, vamos assistir um filme, traz seus filhos aqui que vamos comer uma pipoca e vai vocês para o cinema. Amém, Patrícia, aê, Patrícia, glória a Deus, vai para o cinema, vai passear, vai correr atrás da sua mulher no parque, vai fazer alguma coisa, né? O pastor Marcos tem uma penca, né, pastor Marcos? É isso. Mas está vendo? Mas ofereça para ir ajudar. Irmão, que você está precisando, deixa eu ir lá na sua casa. Você quer que eu faça para você? Nós precisamos fazer isso. E vou te dizer, isso não faz bem para o outro somente, não, isso faz bem para você. Porque você se sente útil, não só para o irmão, mas você se sente útil na obra do Senhor. Você está com aquele senso de que você está cumprindo aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Amém? Então que possamos pensar nessas coisas. Eu já até passei da hora dando esses exemplos, mas precisa ser dado. Nós precisamos falar sobre essas coisas. Muitas vezes nós espiritualizamos muito essa questão do servir, essa questão de ter uma vida regrada, essa questão de ter uma vida reta. E na verdade, quando nós precisamos é de uma atitude. Nós precisamos ter essa atitude de ter esse tipo de vida. Essa vida piedosa que Deus nos chama para ter. Aí então teremos experiências sobrenaturais. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Em nome de Jesus, que nós possamos ter uma vida efetiva e produtiva em 2019. Amém? Amém. Ok. Falando em obra efetiva e produtiva,